noite, programa Tribuna Independente está no ar, diretamente dos estúdios da Rede Vida em São Paulo para todo o Brasil. Essa noite é uma noite para nos fazer pensar e não deve ser à toa que já na Grécia Antiga se costumava dizer: tudo que eu sei é que nada sei. Inclusive, essa forma de ver a vida foi incentivada por um dos maiores filósofos da humanidade, Sócrates. O fazer perguntas é um dos melhores caminhos para se chegar próximo da verdade. E a nossa convidada dessa noite vai nos ajudar a questionar, a fazer perguntas sobre a vida, sobre a carreira. No Tribuna dessa noite, a palestrante motivacional e escritora Leila Navarro. E na bancada, Sérgio Tinem, executivo que realiza grandes eventos no Brasil, Japão e Estados Unidos e tem aberto novas perspectivas de trabalho para muitos brasileiros. E ainda nessa noite, vamos falar sobre o Dia Internacional dos Direitos Humanos e a campanha mundial contra a fome, a pobreza e as desigualdades. Um trabalho da Caritas Internacional, da Caritas Brasileira e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Nós vamos entender um pouco mais sobre esse grande movimento a favor da vida com o diretor tesoureiro da Caritas Brasileira, Aguinaldo Lima. É o Tribuna Independente, mais uma vez, fazendo a diferença na sua noite. Paulo, muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Uma ótima noite a você, telespectador da Rede Vida, você que sempre participa do Tribuna. Afinal, você faz o programa conosco, enviando sempre seu e-mail para tribuna@redevida.com.br. Você também que participa das redes sociais, hoje falando de gestão pessoal e gestão de carreira, gestão de vida. Vamos conversar um pouco mais sobre todas as questões, você já participando através do Facebook, também através do e-mail, Dalcides. Se fazer perguntas é fundamental, é essencial, nós temos aqui muitas perguntas e que chegaram ao longo também dos últimos dias pelas redes sociais. Obrigado a você, telespectador, que sempre participa com a gente pelo tribuna@redevida.com.br nessa noite em que recebemos Leila Navarro, palestrante motivacional, escritora que está lançando o livro Auto-Coaching de Carreira e de Vida. Muito bem-vinda, esperada. Passei o ano querendo trazer você. Que delícia. O ano estava quase terminando e a gente teve esse presente. Muito boa noite. Que bom. Estou super contente, Dalcides, super contente. E a alegria também de a gente ter aqui na bancada Sérgio Tinem, ele que é executivo da Expo Eventos Premium. Sérgio, seja bem-vindo ao Tribuna Independente pela Rede Vida e Televisão. Muito boa noite. Dalcides, boa noite. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Quando a gente fala sobre felicidade, quando a gente fala sobre gestão da vida pessoal, quando a gente fala sobre motivação, um dos nomes fortes que nos vem à cabeça é certamente Leila Navarro. Estou impressionadíssimo. Nas redes sociais estão dizendo assim: Leila Navarro, essa mulher é o máximo, vai ser muito bom, eu vou assistir a Sheila Tricanico. Ela diz assim: eu já assisti palestra dela, Dalcides, é simplesmente maravilhosa, ensinou a olhar no espelho e dizer: linda, maravilhosa, vitaminada, poderosa, olha, isso tem me feito um bem. Como que é essa história? Porque a Sheila aqui abriu assim, uma perspectiva para a gente se olhar no espelho, algo simples que dá para fazer em casa, né? Não precisa de absolutamente nada. Como essa história de melhorar a autoestima, é isso? Nossa, mas como é importante, porque a gente fica sempre esperando que os outros deem um feedback pra gente, né? Eu acho que a gente tem que começar a gente mesmo dar um feedback pra gente, se elogiar, conversar com a gente, falar com a gente. A gente vê tantas frases, tantas coisas escritas no sentido negativo, porque a gente não faz uma campanha positiva. Então eu conto na palestra que eu escrevi no teto da minha cama uma frase. Eu começo no teto da cama, depois eu vou pro espelho. Porque eu já acordo lendo a frase do teto da cama. E olha o que está escrito no teto da minha cama. Hoje tomei uma decisão. Vou ser feliz, aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer no meu dia, eu vou escolher o lado bom, o lado que eu estou ganhando, que eu estou aprendendo, que eu estou me desenvolvendo. Eu vou escolher o feijão bom, eu vou escolher a ser feliz. Bom, se você já decide escolher ser feliz, gente, você já resolveu grande parte do seu dia. Daí eu tenho que ir pro espelho para arrumar a boneca, né? Para ficar bonitona. E no espelho do meu banheiro, na realidade, eu escrevi uma frase que é o seguinte: olá, poderosa, você é a mulher que eu queria ser. Essa é a frase do meu espelho. E Agora, não, porque isso é fantástico.
Porque é o seguinte, eu digo que quando eu me vejo no espelho, você pensou nisso, você é a mulher que eu queria ser, quer dizer, eu me amo, eu me respeito, eu me admiro, eu tô por mim no meu dia a dia. Porque se você já se acorda de mal com você, falando, gente do céu, que coisa, acordei, olha enrugada. Você começa a ver tudo de ruim, né? Porque a pessoa acorda tudo de ruim, né? Quer dizer, ela tem que começar, ela mesmo se levantar e começar ali, ó. Né? Isso aqui já faz a diferença, né? Não tem como não ficar bem ao lado de alguém tão especial quanto Leila Navarro. Leila, mas você falou uma frase aí que agora estou pensando e eu não sei se eu concordo muito com você. Fala, diga lá, vamos lá, adoro polêmica. Mas eu achei fantástico, você está me fazendo questionar, perguntar, talvez seja esse o seu objetivo. Você falou assim, tomo a decisão todas as manhãs, eu vou ser feliz. Felicidade é uma questão de decisão, de escolha? Felicidade é uma questão de... A escolha é o seguinte, você pode estar alegre e estar triste. A felicidade não é estar, é ser. Eu sou feliz. O que é ser feliz? É uma atitude interior, de estar de bem com a vida, de estar engajado na vida, de ter escolhido a vida, porque tem gente que está na vida, mas escolheu a morte. O cara está mais no negativo, na morte acabado. É um coitadinho que está sempre reclamando. Então, para mim, ser feliz é aproveitar as oportunidades, de aprender, de crescer, de se divertir, de olhar, de observar, de tudo que a vida lhe dá. E isso é que está de bem com a vida. Isso é que, para mim, é escolher a vida. Por exemplo, quando eu vou dormir, Alcides, eu decidi, eu coloco um CD de aplausos. Porque eu acho que a vida não tem ensaio, uma contínua estreia. E depois de uma estreia todos os dias, de um aprendizado todos os dias, meu amor, só com um CD de aplausos, com 50 mil pessoas me aplaudindo, e eu vou dormir agradecendo, agradecendo. Gente, essa é a maior oração que eu posso fazer, Dalcides. Eu vou dormir todo dia agradecendo a oportunidade que eu tive no meu dia aprender. Porque, gente, quando você é feliz... Quando você acerta, você é feliz. Mas quando você aprende, você também é feliz. Eu nunca vi ninguém que aprendeu e falou assim, putz, que droga, aprendi isso. Não, a gente aprende, a gente se sente poderoso, a gente fica mais autoconfiante, a gente fica para cima, não é verdade? E a vida é isso, ou eu aprendo, ou eu sou feliz. Né? Ou eu aprendo, eu tenho sucesso, e daí eu tenho que ser feliz. Sérgio, você que está sempre mais próximo de Leila, esse dinamismo é sempre assim mesmo? Esse de bem com a vida? É impressionante, né, essa energia. Todo mundo diz que ela tem 220 ligado, e é de fato. Engraçado, eu conheço a Leila há mais de 10 anos. E foi através de um contrato lá no Japão, onde nós temos uma empresa, nós levamos palestrantes. E a Leila foi a primeira palestrante que eu levei ao Japão para atender o grupo. E ninguém, na época, acreditava mais palestra motivacional, é importante. Quando eu levei a Leila Navarro, ela fez o primeiro show dela, o show de motivacional, aquela energia. Nossa, foi empolgante. E muita gente, depois da palestra dela, comentava, mas ela é assim mesmo? Ou é só palco? Não, ela é assim. E nesses longos 10 anos que nos conhecemos, não é, Leila? É verdade, 10 anos. E ninguém consegue representar 10 anos, não é isso? Não. Mas eu acho que o sucesso dos profissionais está em não representar. Eu acho que é em você ser o que você é, né? Você ter essa liberdade de ser. Então, aconteceu uma coisa engraçada comigo, que um dia eu estava andando no shopping aqui em São Paulo, que eu moro aqui em São Paulo, e daí uma mulher falou assim para mim, no shopping, eu estava sozinha caminhando no shopping, ela falou para mim, você está disfarçando. Cadê a risada? Você não é Leila Navarro? Então as pessoas têm uma ideia só porque te vê muito rindo na televisão e acho que você tem que andar no shopping assim. Então eu estava disfarçando porque eu não estava rindo. Eu achei isso muito engraçado. Então, assim, a imagem que a pessoa faz. Então, eu gosto que as pessoas, de ter esse tempo aqui com você nessa entrevista, de ver que eu sou feliz, mas não quer dizer que porque eu sou feliz, que eu não posso chorar, que eu não posso estar triste, que eu não posso estar com medo, sendo que eu não posso ter raiva. Eu sou uma pessoa normal como todo mundo é. E não quer dizer que você está triste, que você negou a felicidade. Não, porque a tristeza são coisas que a gente tem que viver e saber viver isso com felicidade. Olha que coisa mais antagônica, mas mais profunda e genial. Eu já estou encantado nessa noite de segunda-feira, que você estava dizendo assim, nossa, segunda-feira ainda hoje, tem uma semana inteira pela frente, que bom que hoje é segunda-feira e a gente tem a possibilidade de aprender com Leila Navarro, ela que está lançando o livro Auto-Coaching de Carreira e de Vida. O autodesenvolvimento como fonte de novas perspectivas. Enquanto eu mostro o livro aqui e as pessoas vão acompanhando em casa para conhecer essa capa maravilhosa, olha, de você aí, de bem com a vida, apontando para as pessoas, eu queria saber um pouquinho mais o que é esse conceito de auto-coaching. Conheço coaching,
Então, porque né? o coach é uma coisa que está em moda, né? Está em moda. Está super em moda. Que é o orientador, é isso? Isso, é orientador, é aquela pessoa que te ajuda você quando você está numa crise da sua vida pessoal ou profissional, para você estar reestruturando, revendo esse caminho e fazendo as suas escolhas novamente. Por que a gente não pode fazer isso sozinho? Simplesmente porque a gente não foi treinado para isso, a gente não foi educado para isso, né? Então a gente precisa de uma outra pessoa que nos ajude, porque na realidade o coach ele não vai te falar, ele não é um conselheiro, ele não vai te falar nada, falar esse é o caminho, não. Ele vai te provocar que você tire os recursos de dentro de você. Isso dá para fazer sozinho? Isso dá para fazer sozinho. Eu acho interessante que sempre uma pessoa, muito legal isso, porque uma pessoa quando faz um coaching, com um coaching poderoso, com um coaching profissional, ele aprende a se auto-coachar. Né? Porque você passa por um processo que às vezes é importante você buscar no outro, mas às vezes tem pequenos, porque nós estamos, na realidade, os nossos processos são diários, dia a dia nós temos que estar nos perguntando. E tem 4 perguntas que eu acho que é importante a gente fazer diariamente, viu? Se você não conseguir fazer diariamente, que faça semanalmente, mas eu até acho diariamente. Primeiro é o seguinte, eu me sinto respeitada no que eu estou fazendo hoje, na atividade que eu faço hoje, na minha família, né? Em relação a uma amizade, em relação ao ambiente que eu frequento, eu me sinto respeitado. Como é importante a gente rever isso? Eu me sinto valorizado. Não é o cargo que você ocupou hoje na sua empresa, você se sente valorizado? Você percebe que o que você faz tem valor? Que quando você não está, a coisa não funciona desse mesmo jeito e que as pessoas sentem falta de você, você se sente valorizado pelo que você faz? Ou se você faz, se você não faz, se é você ou se não é você, não existe um diferencial. Você sente que tem valor o que você faz? A outra pergunta é a seguinte, você continua aprendendo no que você faz hoje? Até num relacionamento afetivo, de um casamento de 20 anos. Como é importante a gente aprender com o outro. Se não está aprendendo com o outro, você não está nem vendo o outro. Porque a gente se muda, a gente cresce o tempo inteiro. E as pessoas estão sempre trazendo coisas para as outras. Como é importante a gente ter essa consciência de poder aprender. Principalmente aprender com quem você ama, com o seu filho de 4 anos de idade. Eu acho uma delícia quando a pessoa fala, gente, aprendi isso com meu filho. Você vê como é que ele reagiu, como é que ele fez. Coisas maravilhosas, né? Então, respeitar, se sentir respeitado, valorizado e sentir aprendendo. E daí a 4ª pergunta. Eu estou falando isso assim, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida afetiva, nas suas relações, para tudo. E a última pergunta é o seguinte. O que eu estou fazendo hoje na minha empresa, né, ou no cargo que eu ocupo, tem a ver com o meu sentido de vida? Eu acho que essa é a palavra eu acho que é a pergunta mais importante. Porque tem muita gente, Dalcides, que está na vida, mas não sabe o que é sentido de vida. Que nunca parou para ver por que eu estou vivo, que papel que eu faço, aonde eu quero chegar, por que eu nasci, né? O que eu faço aqui? E daí as pessoas ficam meio que perdidas. Eu vejo muito adolescente, às vezes muito adulto até. Porque a pessoa fala, não, eu cresci, tenho que fazer faculdade, eu tenho que trabalhar, eu tenho que casar. E a pessoa começa a fazer coisas que todo mundo faz porque foi educado para fazer aquilo. Porque todo mundo faz. Porque todo mundo faz. Mas quer dizer, o que eu quero fazer? Qual que é o meu sentido? Por que eu estou fazendo isso? Que papel que eu faço aqui, né? É muito interessante a gente fazer essa pergunta, o que eu estou fazendo aqui? E tem muitos autores que falam, todos os autores que falam de autoconhecimento falam isso. A primeira pergunta que você tem que fazer antes de fazer qualquer faculdade, antes de você buscar qualquer carreira é assim, por que eu nasci? O que eu vim fazer aqui? O que tem sentido para mim? E quando eu penso disso, eu penso naquele Viktor Frankl, que ficou no campo de concentração. Exato. E que ele só conseguiu ter a saída por causa do sentido de vida dele. Porque ele tinha um porquê que era maior do que tinha. Porque ficar no campo de concentração, não deve existir uma coisa, que eu imagino, não deve existir uma coisa pior do que isso. Né? E nesse campo de concentração, perdeu a mãe, perdeu o pai, perdeu a esposa. Tudo isso numa sequência de meses. E você fica naquelas condições que você não é nem gente, né? Porque eles deixam você sem a sua própria identidade, você é um número. Tiram o seu cabelo, tiram a sua roupa, tiram tudo que é seu, você nem sabe quem você é. E aonde você se segura nessa hora? Aí é que tá. Sérgio, a gente vai ouvindo tudo isso, a gente vai falando assim, nossa, dá a impressão que as coisas são mais simples e a gente anda complicando muito a vida. O que é que você tem sentido assim no seu dia a dia? Alguém que tem um conhecimento aqui no Brasil, tem um conhecimento grande em outros países, inclusive levando profissionais do Brasil para que deem palestras em outras partes do mundo. As pessoas em outras partes do mundo, você sente que estão mais felizes? Estados Unidos, Japão, esses países por onde você tem percorrido. Sim.
Você nota que nós brasileiros temos aquela fama, ai, esse povo é feliz. Nós realmente somos felizes? Como é que está essa questão? Eu acredito assim, eu tenho realmente convivido com pessoas muito no Japão, morei muitos anos lá, e muito tempo também, algum tempo nos Estados Unidos. E convido dentro da comunidade brasileira, você percebe que tem aqueles brasileiros que conseguiram realmente se adaptar às condições locais, à condição local do país, à cultura do país. Mas eu sinto que a grande maioria ainda dos brasileiros sente a falta da sua terra. Quer dizer, no fundo... Do sol, do jeito, da natureza, sem dúvida nenhuma, da leveza. Com certeza. Se você pergunta no final de tudo, fala, olha, aqui é gostoso, é bom, tem uma qualidade de vida, segurança, etc. Porém, não é o Brasil. Você não tem o mesmo calor humano, você não tem os seus familiares, né? Isso é importante para a felicidade também. Quando a gente fala de Brasil, ao mesmo tempo a gente vive uma realidade, Leila, que é uma realidade assim desafiadora. Nós temos 58 milhões de pessoas vivendo na pobreza, com todos os planos e projetos governamentais e assim por diante. Mas dá para ser feliz nessa pobreza? Dá para ser feliz quando falta tudo? Tem uma relação direta entre felicidade e desenvolvimento humano? Então, eu tinha uma época que eu falava que você pode ser feliz em qualquer condição. Eu acho que hoje a felicidade tem a ver com uma inteligência, né? E a inteligência também tem a ver com as possibilidades de você desenvolver essa inteligência, né? Eu tive uma oportunidade de fazer uma palestra para uma comunidade, para adolescentes de uma comunidade perto da minha casa, em Paraisópolis, e foi uma experiência muito interessante, porque eu falo na palestra, você é poderoso, você é poderosa, você tem o poder da escolha, e eu empodero as pessoas delas mesmas, entendeu? E eu falei assim, gente do céu, como é que eu vou fazer palestra para esse pessoal que nasceu na comunidade, que tem essa vida, que tem essa realidade, e eu vou ficar falando esse negócio de poderoso e poderosa. E eu falo muito na palestra também de rico e de pobre, porque eu falo que pobre é a pessoa, que rico é a pessoa que aproveita a oportunidade que tem, e pobre é a pessoa que está sempre reclamando do que não tem. Eu falei, bom, gente, eu vou falar desse jeito mesmo que eu falo, sabe? Eu vou ver como é que vai dar. Porque eles têm que entender. Gente, foi fantástico. Quando eu terminei a palestra, os adolescentes falaram assim, porque eu sou rico, porque eu estou vendo a oportunidade, porque eu me empodero, eu sou poderoso. Isso é todo mundo de lá poderoso e rico. Então, eu acho que nós precisamos dar condições de as pessoas se empoderarem dela mesma, não colocar a riqueza ou a pobreza na matéria, porque a riqueza está dentro de nós mesmos. Agora, é lógico, tem que ter um mínimo de condição, porque eu vou te contar uma coisa, eu estive no Butão. O Butão é considerado um dos países mais felizes do mundo. Por quê? Porque o rei do Butão resolveu... O Butão, vamos contar o que é o Butão para as pessoas, né? Vamos lá. O Butão é um país que tem 600 mil habitantes, que fica lá no Himalaia, lá no topo do Himalaia. É um país pequenininho, onde o rei do Butão, ele estava estudando, fazendo uma pós-graduação na Europa, e daí na tese dele, ele percebeu que ele podia fazer um trabalho interessante. Fazer que o país dele fosse o país mais feliz do mundo. Então ele mudou lá o PIB pelo FIB. Então lá, em vez de ter o produto interno bruto, é a felicidade interna bruta. Tudo que acontece no país, a relação, a referência é a felicidade. Você vai montar uma escola, todo mundo vai ser feliz, vamos montar. Você vai fazer isso, todo mundo vai ser feliz. Então todo mundo, para ser feliz, tudo a referência é a felicidade. Então lá as pessoas se vestem mais ou menos iguais, as casas são mais ou menos iguais, porque se estudou que para as pessoas serem felizes, elas se comparam. Se um é muito mais rico e outro é muito mais pobre, esse negócio deixa as pessoas infelizes. Então uma das causas da infelicidade é essa comparação. Então o rei conseguiu manter algumas coisas, existem umas regras lá, para ele manter essa felicidade. Mas quando ele fez a felicidade no país dele, o país começou todo mundo começou a querer ir para o país. E ele abriu o país. Então lá começou a ter celular, começou a ter televisão, que não tinha. Eles começaram até a ter mais dinheiro, porque muita gente ia lá para ver o turismo. O turismo da felicidade, né? Do país da felicidade. E eu fui lá para ver o turismo do país da felicidade. E tudo estudado, ele faz pesquisa para ver como é que pode melhorar. É muito legal, é muito interessante e é muito real. Só que quando eu cheguei lá, eu faço minhas pesquisas, eu faço essas viagens para me pesquisar e perguntar sobre a felicidade. Eu estava entrevistando um rapaz de 23 anos, eu falei assim, você é feliz? Ele falou assim, eu sou feliz. Eu falei assim, você gosta aqui do Butão? Sim, eu amo o Butão. Eu falei, qual que é o seu sonho então, né? Eu falei para ele, né? Querendo saber qual que é o sonho dele, qual que é o sentido de vida. E eu ia embora por aí. Ele falou assim, não, meu sonho é ir trabalhar nos Estados Unidos. Eu falei, uau! O que acontece? Você começa a abrir, porque a comparação não existia mais no Butão, mas começava a existir comparação do Butão em relação a outras do mundo, porque se você está conectado na internet, você começa a ver outras coisas, e eu quero experimentar isso, eu quero fazer isso. Mas isso é um pouco da experiência assim, do ser humano, porque
não dá a impressão que o ser humano está sempre em busca de alguma coisa a mais? Parece que quando a gente chega, a gente diz, mas e agora, o que me desafia? Será que não é um pouco natural a gente ir cada vez mais se sentindo inquieto com as coisas e buscando? Eu acho que isso faz parte da vida, eu acho que isso que é o natural. Eu não critico essa colocação dele, mas é um risco isso, né? Quando eu vi isso, nós conversamos eu vi uma entrevista, até na coincidência, logo em seguida, do primeiro-ministro do Butão, e daí perguntaram para ele, mas vocês não correm um risco, porque vocês estão abrindo o Butão, né? Toda essa abertura pode trazer outras influências, e vocês não conseguirem segurar mais essa condição toda que vocês, quando é um país pequeno e fechado, é diferente. Para você manter a felicidade, assim. E daí o primeiro-ministro do Butão falou assim, não, nós não podemos perder a felicidade, porque a felicidade tem a ver hoje com a nossa sobrevivência, com o nosso crescimento como país, porque no fim se tornou até um marketing. O que eu acho que isso não deprecia em nada. Eu acho que o Butão é uma grande experiência, é um case, e eu acho que vale a pena conhecer, porque tem muitas empresas até que estão aproveitando essa ideia do Butão e usando muitas regras desse estudo que o rei fez na sua comunidade, no seu negócio. Que língua se fala lá no Butão? Fala o butanês e o inglês. É muito interessante. Todos os países que se desenvolvem falam inglês, porque infelizmente ou felizmente é a língua do mundo. Tá. Eu não sei, mas se você quer falar com o mundo, você tem que falar inglês, porque infelizmente o Esperanto, né? O inglês acabou assumindo esse papel todo. Eu acho que o Esperanto seria uma coisa genial, mas infelizmente não é o que aconteceu. Então, se fala o butanês e se fala o inglês. E é uma pena, porque no Brasil, acho que se a gente é a 6ª potência mundial, a 7ª potência mundial, eu acho que não tem cabimento a gente não ter essa valorização em relação ao inglês. E parece que faz parte da nossa cultura, né? Assim, ou os cursos que a gente tem ao longo da fase inicial, a gente é muito frágil no inglês, né? Eu acho que a gente tem uma certa vergonha. Então, mas acho que decora o The book is on the table. Mas né? acho que é uma questão de paradigma, uma questão que a gente pode mudar. Tudo a gente consegue mudar, né? Porque tudo são padrões mentais, que são crenças mentais, que a gente tem que mudar. Porque o chinês todo, olha o que a gente fala de inglês, e você vê que inglês que fala, que é um inglês bem difícil, né? O nosso inglês acho que flui um pouquinho mais. A gente tinha que falar inglês, tinha que valorizar mais isso. Mas se a gente não valoriza, tem medo, a coisa não funciona, né? O Sérgio falou uma coisa que até agora aqui eu estou pensando ainda. Só que antes de eu fazer a pergunta, só dizer assim, as pessoas participando, essa mulher faz a diferença, é a Rúbia Maria. A Ana Lúcia diz assim, ela tem um sorriso lindo. E assim por diante, as pessoas deixando aqui 1000 comentários. Ela tem o poder e a alegria, felicidade e transmite tudo isso. A Cleusa Sais. Sérgio, você falou uma coisa que até agora eu estou assim pensando. Você disse assim, alguns anos atrás se falava muito de palestra motivacional. Sim. Aí você falou assim, olha, hoje em dia eu acho que palestra motivacional, não sei. De fato, é essa a experiência que você tem? Talvez caiu-se numa certa descrença? O que aconteceu? Não, eu acredito que existe essa necessidade também da palestra motivacional. O que a gente às vezes confunde é a questão da simplesmente motivacional, mas sem o conteúdo. Eu acho que o importante é você levar um conteúdo, um aprendizado, um conhecimento junto com o motivacional. Que é uma coisa que justamente, o porquê que a Leila Navarro hoje está com 15 anos de carreira e fazendo sucesso entre os melhores do mundo? Porque ela é uma palestrante motivacional, mas com muito conteúdo. A gente nota pelo livro, qualquer página que a gente abre, opa, me senti inquieto com isso. Qualquer página, a gente... por exemplo, e cheio de perguntas, né? Eu estou percebendo que o livro aqui, ele é repleto de perguntas. Essa é a intenção mesmo. Essa é a intenção, porque eu quero que seja um livro de cabeceira. O cara acordou de manhã, abre aqui e essa pergunta, ele refletir e trabalhar um pouco essa pergunta consigo mesmo. Porque o importante não é a resposta. O importante é essa provocação de você sair da zona de conforto, de você estar se perguntando, eu estou onde eu estou onde me coloquei e eu quero continuar aqui. Gente, a vida passa tão depressa, nós temos que ter consciência disso. As perguntas fazem você tomar consciência, fazem você parar um pouquinho, vir para trás e tomar um pouco de consciência disso. Abri o livro assim, do nada, hein? Seu perfil é de empreendedor, empresário ou subalterno crítico? Como que é essa história do subalterno crítico? Gente, ninguém merece, né? Esse negócio de subalterno, acho que não existe mais, que coisa mais antiga. Mas é crítico. E ainda crítico, pior ainda. Ser subalterno, ser crítico, esse é o fim da picada, na verdade. Hoje todo mundo tem que ser empreendedor, tem que ser empresário do seu próprio talento. A coisa mais poderosa que você tem é o seu talento. Você tem que saber quais são esses seus talentos. Porque quando você sabe quais são os
seus talentos, fica mais fácil de você achar o seu sentido de vida. Porque é por aí que está o nosso sentido de vida. O nosso sentido de vida é colocar a serviço os nossos talentos. E coisa fantástica a gente poder assumir os nossos talentos. Eu acho que a educação é isso, é essa oportunizar as pessoas para elas descobrirem o talento dela. Falando em talento e descobrir talento, olha o talento que nós descobrimos. O Paulo, com seus 20 anos e já co-apresentando o programa. 20 anos e co-apresentando o programa. Gente do céu. 2 anos atrás chegou aqui na emissora, todo assim de terninho, gravata, uma pastinha embaixo do braço. Eu falei, opa, vem para a produção. Aí a pouquinho já disse, opa, vai co-apresentar o programa. E assim vai indo e eu me alegro com esses talentos. Jovem talento, vamos lá. Dalcides, agora eu trago as perguntas dos nossos telespectadores. A Sônia, ela mora em Teresópolis, no Rio de Janeiro, está perguntando, mas Leila, eu sinto que vivemos uma espécie de ditadura da felicidade hoje em dia. Vide o exemplo das redes sociais, onde todos estão sempre postando os melhores momentos das suas vidas, aparentando sempre estar muito bem. Por que a nossa sociedade cobra tanto isso, que sejamos felizes o tempo todo? Que interessante, né? Eu vou falar porque dá dinheiro, né? A felicidade dá dinheiro. Quer dizer, você quer vender alguma coisa, você tem que estar feliz para vender alguma coisa. Mas eu não acho que a gente tem que estar o tempo inteiro com essa cara sorrindo, sorrindo, sorrindo. Mas você tem que conservar as coisas boas. Não vale a pena você ficar conservando as coisas negativas e as coisas ruins da sua vida. Por exemplo, aconteceu uma coisa ruim, né, uma coisa desagradável, o que você tem que fazer com ela? Aprender com ela e andar para frente. Nós não podemos nos empacar numa coisa ruim, estar cultuando. Gente, porque ele morreu. Morreu? A gente chora, a gente faz o luto, enterra e acabou. E vamos andar para frente. Então, não vale a pena na vida a gente ficar parado na vida com coisas negativas. As coisas negativas, frustrações, as perdas que acontecem na nossa vida, elas acontecem para quê? Só para uma coisa, para você crescer, para você aprender e para você se tornar feliz. É uma dádiva, a vida é felicidade. O que eu posso fazer? Deus quis assim. Deus não falou, não, vai lá, você vai nascer lá naquele mundinho lá e vai ficar se ferrando o tempo inteiro. Não, não foi isso que ele falou. Ele nasceu para você ser feliz. E quando você não está feliz é porque você está aprendendo e porque você está entendendo a vida. A vida tem 2 momentos, ou quando você está entendendo, ou quando você está aproveitando esse negócio. E não é fácil de entender. Não é fácil de entender, sabe por quê? Porque a gente não aceita a vida como ela é. A gente não aceita que a gente pode perder coisas e que coisas vão embora. Quando a coisa vai embora da sua vida, sabe por que ela está indo embora? Porque você já aprendeu o que tinha que aprender. Desapega! Ô, palavrinha boa! Desapega! E vai pra frente! Olha, eu vou fazer um rápido intervalo, volto. Tem uma outra questão que é a respeito de aprender a ser feliz. Leila Navarro, autora do livro Auto-Coaching de Carreira e de Vida, ela diz assim, não, mas felicidade se aprende. Então a gente vai aprender no próximo bloco o que ela tem a dizer e o que ela tem a nos ensinar sobre felicidade. Rápido intervalo, volte já já. Achava que a noite seria muito boa, seria excelente, mas está sendo maravilhosa. Eu acho que é esse prazer de poder vir à Rede Vida fazer um programa Aprender. Nessa noite estamos aprendendo com Leila Navarro, ela que é autora do livro Auto-Coaching de Carreira e de Vida e alguém que tem percorrido o Brasil e o mundo com suas palestras e levando esperança às pessoas, mas uma esperança, como disse o Sérgio, que está aqui ao meu lado, fazendo parte da bancada nessa noite, o Sérgio Tinem, ele disse assim, mas não é uma esperança vazia não é uma motivação vazia, tem conteúdo, e é justamente isso que faz a diferença. Mas também tem muita gente falando muita coisa e sem conteúdo, né, Leila? É verdade. E em alguns momentos também, se a gente não lê, se a gente não procura ter elementos, me parece que também a gente vai ficando vazio, não vai? É verdade. Eu acho que é muito importante estar estudando, lendo, aprendendo, questionando. E eu faço uma coisa, sabe? Eu tenho essa oportunidade, mas é que eu sou sagitariana e eu adoro viajar. Gente, eu nasci para viajar.
Mas eu não queria ser piloto de avião, não queria ser a comissária de bordo, mas eu queria viajar. E eu queria poder ver um jeito de viajar. Você vê que eu vivo viajando, porque a gente trabalha viajando. Mas uma vez por ano eu faço uma coisa que chama viagem sabática. Ah, mas espera aí. Eu vi uma publicidade sobre viagem sabática e me parece que tinha alguma coisa lá de Índia, alguma coisa assim, é isso? É sobre esse projeto que eu queria falar, então já tá no caminho. Então, porque eu acho, o que é viagem sabática, né? Porque você pode viajar para turismo, você chega, você vê tudo, tal, maravilhoso, você compra, consome e tal. Agora, viagem sabática não, é quando você sai da sua zona de conforto, quando você vai sem bagagem, mas volta com bagagem. Eu adoro ir com a mala vazia, mas eu estou com a mala cheia. É totalmente diferente. Mas o que é isso? Você volta, comprou um monte de coisa lá na Índia? Não. Eu voltei preenchida. Eu tenho que sair esvaziada. E como é que eu saio vazia? Eu tenho que sair com a minha roupa. Mas quando eu chego nesses lugares, eu tiro a minha roupa e visto a roupa do lugar. Procuro começar a conviver com as pessoas do lugar e experimentar. É um trabalho de introspecção, porque eu volto para dentro de mim mesmo, revejo os meus valores, as minhas crenças, que é tudo diferente dessa gente toda. E eu fico aqui comigo, mas ao mesmo tempo, como eu visto o sapato do outro, eu faço um trabalho de outrospecção. Eu vivo a experiência do outro. Provar uma comida, por exemplo, típica? E daí não dá para voltar ao mesmo. Era provar comida, saber, mas perguntar assim, não é só você ver o turismo, só provar comida por provar. É saber como é que faz, como é que dança, como é que aprende, como é que é a escola, como é que são os casamentos, como é que é o valor da felicidade. Conversar com as pessoas nas ruas. Mas vivenciar realmente. Por exemplo, e o legal é ir para países que têm uma cultura completamente diferente da nossa. Porque esse faz você sair da zona de conforto. Por exemplo, a Índia é um país que ela é totalmente diferente do nosso, mas é totalmente, porque até o sistema social deles é diferente. Eles têm aquelas 5 castas, a gente tem 300 mil deuses, é uma outra maneira de perceber o mundo. Precisa aí também de coração aberto, né? Lógico, porque aí eu falo, você não pode ir lá para criticar, para reclamar e nem para buscar o culpado. Você não pode ir lá, nossa, para comparar. Você não está indo para comparar com o que nós somos. Você está indo lá para experimentar um outro olhar, é sair da caixa, é ver o mundo através de um outro olhar. E quando você faz isso, você começa a aprender a lidar melhor com o seu marido, a lidar melhor com o seu filho, a lidar melhor com o seu funcionário, com a sua equipe. Porque você tem que aprender, às vezes, se colocar no papel do outro, que está tão perto de você e você não consegue se colocar. Daí você vai para um país que é tão diferente e lá não tem jeito. Porque ou você vai lá e experimenta olhar do lado dele, ou senão você não vai viajar, né? Fica na sua casa, porque você vai achar tudo feio e horroroso. Eu tenho, assim, várias perguntas aqui, ao mesmo tempo, várias perguntas que chegaram pelas redes sociais, mas eu queria desafiar o Sérgio. Sérgio, 10 anos de conhecimento de Leila Navarro. Sim. Qual que é a pergunta que você diz assim, nossa, essa pergunta ainda não fiz para ela? Sabe assim, pensar numa pergunta que você ainda não fez para ela e que você acha assim, essa pergunta eu preciso fazer. Nossa, enquanto você pensa, a pergunta do telespectador. Vamos lá. Nossa, a pergunta da telespectadora, a Maria Terezinha de Arapongas, no Paraná, está falando um pouco da questão de perda. Ela fala, Leila, como lidar com as perdas? Muitas vezes é difícil se desapegar de entes queridos que nos deixaram. O luto não é uma fase importante? Eu acho que é uma fase importante. Eu acho que o luto a gente tem que chorar, a gente tem que sentir a dor, mas não sofrer. É diferente você sentir a dor, esvaziar essa dor, e é diferente o sofrimento. Eu acho que a gente sente a dor quando a gente aceita a perda. E o sofrimento a gente sente quando a gente não aceita a perda e fica cozinhando aquilo, fazendo render e acaba se acabando consigo mesmo. O sofrimento te consome por dentro. A perda, gente, desde que você nasceu, meu amor, você sabe que você vai morrer. E você sabe que as pessoas ao seu lado vão morrer e que isso não tem regra, quem vai morrer primeiro, quem vai morrer depois, e não tem nem hora, nem dia. Isso é a grande surpresa que o Deus Todo-Poderoso nos deu. E essa é a graça da vida. Eu aprendi com meu avô que essa era a graça da vida. Ele diz o seguinte, que meu avô dizia para mim, que o sentido da vida está na morte. Porque se a gente pensasse que a gente nunca ia morrer, a gente ia tratar as pessoas de outra maneira. Como a gente sabe que um dia vai morrer, é que tem muita gente que esquece. Por isso que tem muita gente que é autoritário, que é metido, que é prepotente, porque ele esquece que ele vai morrer. Tem muita gente que se usa do seu poder de uma maneira inadequada, porque ele esquece que ele vai morrer. Parece que ele nunca vai morrer, né? É uma coisa impressionante. Mas se você tomar consciência disso, você levaria a vida diferente. Dói, dói. Dói, dói. E o que a gente faz com a dor? A gente sente a dor, a gente chora a dor, a gente despede, mas aprende que o negócio vai mudar. Então, eu vou te ensinar uma coisa. Quando você tiver que sentir a dor, sente a dor.
mas sente a dor naquele momento, tá? Depois dá uma pausa da dor, senão isso vai virar sofrimento. Dá uma pausa da dor, né? E vai fazer outra coisa. Daí põe um sorriso no rosto. Quando você faz isso aqui, ó, o seu cérebro começa a funcionar diferente. O seu coração já se abre. Porque Deus ensinou isso pra gente, porque faz parte da nossa fisiologia. Na hora que você fez assim com o rosto, a sua fisiologia interna muda. A dor tá lá e vai ficar lá quietinha, porque depois você pode voltar a sentir ela se você não esvaziou totalmente. Mas não fica consumindo isso como se fosse uma doença. Se apegando a isso, porque não vale a pena e não é isso que a gente quer para a nossa vida. Você vai paralisar a sua vida e não vai aprender mais. Então, não negue a dor, mas não cria disso um sofrimento, uma doença. Sorria para o sofrimento, sorria para a vida, sorria para a dor. É importante sorrir. Quando você sorri, sabe o que acontece? Dentro de você muda. Então, vou ensinar para você a risada. A risada é assim, W-A-H-A-H-A-H-A. Isso a gente fala em inglês, sabe? Porque em português não fica muito bem. Então, em inglês fica assim, ha, 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 ha. Assim, muito simples. Tenta comigo. Ha, 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 ha. E agora 3 vezes comigo. Vamos lá, dar o título. Gente, a risada é uma coisa que contamina. Você pode começar a rir forçadamente, mas aquilo abre você por dentro e começa a contaminar a gente. Você lembra quando tinha aquele saco da risada, né? Que você apertava. E daí você começava a fazer isso tonto, né? Você podia. Aí você começava a rir, não tinha jeito. Porque ainda bem que existe essa possibilidade dentro da gente, né? De a gente poder rir e poder mudar o nosso estado de tristeza para um estado de alegria. Porque é fisiológico, a tristeza e a alegria é fisiológica. E é contagiante mesmo. Quando a gente assiste, por exemplo, um filme, é um filme de comédia, sozinho, parece que ele não é tão engraçado. Se a gente está numa sala de cinema, por exemplo, a mínima graça parece que se transforma numa graça grande, todo mundo ri, e aquilo vai contagiando. O mesmo filme, assistido lá, com aquele monte de gente ao lado, todo mundo rindo, parece que ele é muito mais divertido. Você tem toda a razão. Só que eu aprendi uma outra coisa contigo hoje, que você fala de uma forma simples que me ajudou a entender uma poesia de Carlos Drummond de Andrade, quando ele diz que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. A dor não tem como escapar dela, mas o sofrimento é opcional. Realmente, você agora, de uma forma muito simples, me ajudou a entender Carlos Drummond de Andrade. Nessa noite especial com Leila Navarro, autora do livro Auto-Coaching de Carreira e de Vida, da editora Ser Mais. Isso, Ser Mais. A Ser Mais tem revista, nós estamos também na revista da Ser Mais. Vale a pena entrar lá no site da Ser Mais, tem um monte de livros bacanas lá. sermais.com.br, certamente. Isso. Pergunta? Que eu estou ansioso agora. 10 anos depois, qual é a pergunta? São muitas conversas, viu, Alcides? E você me fez um desafio interessante, né? Porque a Leila Navarro é isso, ela tem essa energia, ela transmite muito conhecimento em função das viagens, do estudo dela. Tá, então vou fazer uma pergunta para a Leila, que eu acho que muita gente, de repente, pode ter interesse, né? Leila, eu sei que você tem uma missão, você acredita no que você fala, você estuda aquilo que você fala e transmite para milhares de pessoas até hoje. O que você espera com essa mudança das pessoas aqui no Brasil? Quer dizer, você acredita realmente que isso vai mudar os brasileiros aqui, daqui para frente? O que será esse futuro dos brasileiros aqui? Perguntando de quem morou e mora fora do país. Eu quero retornar, mas o Brasil está melhor. Vai melhorar? Você acredita realmente nisso? Gente, se eu não acreditasse, eu não fazia o que eu faço. Mas agora, para mim acreditar de verdade, até por conhecer você e aprender muito com você também, Tinei, eu tomei uma decisão na minha vida. Eu resolvi trabalhar com a educação. Eu dou palestras, eu falo para empresas, para quem me chama, porque a gente fala para associações comerciais, eu falo para quem me chamar, até escolas me chamam. Mas eu comecei a perceber que eu podia fazer um trabalho mais direcionado, um trabalho que realmente pudesse mudar realmente a realidade do Brasil. Melhorar o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação do Ensino Básico. Melhorar o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. Como é que eu podia atingir isso numa escala maior? E daí eu concebi, sabe aquela coisa que você acorda de manhã e vem claro para você, parece que foi uma mensagem de algum anjo, sabe, que vem claro, e você escreve o projeto. Olhou para o teto, se inspirou naquela frase, e qual foi o projeto? O projeto se chama Escola da Felicidade, mas essa escola é com H. Então fica Escola da Felicidade, que se lê Escolha da Felicidade. Eu acho que a felicidade se ensina
E se ensina, ela se aprende. E quando eu aprendo a ser feliz, a felicidade se torna uma escolha minha. Eu decido ser feliz ou não. E se eu pensei, gente, se eu posso escolher ser feliz, se eu posso ensinar as pessoas a ser felizes, isso é um objetivo social. Eu posso mudar o mundo, porque as pessoas felizes, Dalcides, o que acontece com elas? Elas são mais generosas, elas são mais conscientes, elas são mais persistentes, elas são mais positivas, elas são mais criativas, elas são mais ousadas, elas são mais autoconfiantes. Gente, a pessoa positiva, a pessoa feliz, porque quando eu falo de felicidade, foi feito um estudo, as pessoas estudam, porque felicidade ficou uma palavra meio que gasta. Então, eles começaram a usar a palavra científica como psicologia positiva. Então, eles começaram a estudar as pessoas, porque eles estudavam na psicologia, a pessoa quando ela é psicopata, quando ela é autista, quando ela tem depressão, quando ela é neurótico, estudava quando ela, bom, enfim, quando estudava as questões da doença, mas não estudava quando a pessoa quando a pessoa é saudavelmente, é emocional saudavelmente. Quer dizer, que características, que coisa que as pessoas têm quando elas são saudáveis emocionalmente, né? Não se estudava isso. Como no corpo. Se estuda quando a pessoa, o corpo está doente, que eu sou fisioterapeuta de formação, mas hoje se investiga muito como é que a gente faz para um corpo render mais, como é que é o corpo saudável, como é que a gente trabalha o corpo para ser saudável. E hoje nós estamos trabalhando como é que a gente faz para as pessoas terem essa emoção, essa saúde emocional. E daí se chama-se psicologia positiva, que está ligada a uma série de comportamentos que levam a essas atitudes positivas, que isso são atitudes da felicidade. E praticamente, por exemplo, para quem está em casa agora, de todas as partes do Brasil, estamos em rede aberta e também em canais pagos. Eu gostaria, assim, que alguém que está em casa, tem algum método, alguma possibilidade de aprender a ser feliz a partir de hoje, por exemplo, já com uma primeira lição? Eu acho que tem uma possibilidade. Eu acho que sempre tem várias, né? Tá. Porque assim, lá tem 24 comportamentos que são importantes. Mas tem um comportamento que eu acho que a gente podia começar aqui agora, que é um comportamento que o brasileiro tem muita mania. É de reclamar, de criticar, de buscar o culpado, né? É uma coisa impressionante. O cara, assim, a primeira coisa que faz já começa criticando. Então, por exemplo, eu ganhei uma Cherokee outro dia no shopping, que eu moro lá perto. No shopping, sabe quando você compra produto no shopping, depois você troca a sua nota fiscal por cupons e daí você participa de um sorteio. Eu participei do sorteio e ganhei a Cherokee. E você conta com uma tranquilidade, né? O nosso maestro já ganhou uma Cherokee alguma vez ou não? Aliás, eu sempre perguntei para as pessoas, você conhece alguém que já ganhou? Não, hoje conheci. Agora eu posso falar para todo mundo, eu conheci uma pessoa que ganhou no shopping. Mas olha que fantástico. Primeiro é que eu acreditava que eu podia ganhar. Acreditava que eu podia ganhar. Isso é importante. Você acreditar que você pode ganhar, porque você já está aberta. Mas por que eu conto isso? Porque quando eu conto para alguém que tem a cabeça positiva, que tem a psicologia positiva, que tem assim, os pensamentos positivos, que é uma pessoa que tem essa atitude feliz aqui, se eu conto para ela que eu ganhei a Cherokee, ela fala, Leila, que genial, Leila, que bacana. Gente, eu nunca ganhei, como é que é a emoção? Parece que a pessoa ganhou junto com você. E o que você fez, o que você vai fazer e tal, e como é que é? A pessoa fica toda feliz com você. E dependendo da pessoa? Se você encontra uma pessoa que não é feliz, que é a pessoa que tem pensamento negativo, que tem cabeça de pobre, que não vê a oportunidade, só vê a parte negativa, que é a cabeça de pobre, que é o espírito de pobre. Quando você pergunta para esse cara que tem espírito de pobre, sabe o que ele faz? Você conta a história, sabe o que ele faz? Ele fala assim, não acredito. Não é possível. Primeiro que ele já não acredita, porque ele acha que ele nasceu para se ferrar e o mundo inteiro se ferrar junto. Como é que alguém vai ganhar? Olha que eu vou te contar, foi feita uma pesquisa, isso é pesquisa científica, e mostrou que quem é invejoso são as pessoas infelizes, as pessoas negativas. A pessoa que é positiva, a pessoa que ela é feliz, ela não é invejosa. Olha que coisa importante. Boa. Por quê? Vou te falar por quê. Porque quem é feliz, se você está tendo uma coisa, está acontecendo uma coisa legal com você, eu falo, nossa, que genial, então eu também posso. Né? Isso me estimula a ver que você é um ser humano como eu, e que é um estímulo para mim ver o seu sucesso. Agora, uma pessoa que é negativa, ver o seu sucesso é um sofrimento. Porque ela fala, pô, mas o mundo inteiro tem que sofrer, só eu que sofro, porque essa desgraça toda. Quer dizer, é uma coisa impressionante. Então, o cara que é negativo, que é pequeno, que não tem autoestima, que não aprendeu a ver as coisas boas da vida, porque a gente aprende isso com os pais, com as mães, com a pessoa que fica sempre falando aquela mesma conversa o tempo inteiro, entendeu? Mas será que está aí, então, o sucesso, por exemplo, de alguns programas que trazem a miséria e mostram, assim, o desespero total? Será que nós temos tanta gente infeliz que fica acompanhando cegamente e fica até se comparando e dizendo, ai, que bom, então, aquela mas desgraça não é que ela é infeliz, é que, na realidade, ela tem a cabeça negativa, ela tem são pessoas que são negativas, que eles vivem... E vão se alimentar de coisas ruins. Então, e que isso é escuridão. Luz, presta atenção. Luz é positivismo. Luz é você ser positiva, você ver a oportunidade. Isso é Deus, isso é luz, gente. Isso é maravilhoso. Olha a cara de uma pessoa quando fala isso. Agora, quando você fica falando coisas negativas, isso é escuridão, isso é trevas, isso é ruim.
A gente se consome. Não, sabe, não é o outro que consome a gente, é a gente que se consome. Eu tenho uma historinha para contar muito interessante, porque a gente não se dá conta que a gente é uma pessoa cri-cri, uma pessoa que critica, que fica sempre vendo o negativo, que não se conforma, que não aceita o outro como ele é. Teve um homem, uma senhora, que foi conversar com o padre e falou assim: padre, eu adoro meu marido, ele é um bom pai, ele trabalha, é um bom trabalhador, a gente está junto há muito tempo, mas quando ele bebe um pouco, ele chega em casa, ai, padre, é um horror. Ele até bate em mim, padre. Eu nem queria falar isso, mas ele bate em mim. E daí o padre escutou a história daquela mulher e falou assim para ela: olha, se eu tenho a solução, padre, o que eu posso fazer? Porque esse homem é tão bom, mas eu não sei o que fazer. Assim, ele bebe quando? De vez em quando, padre, ele bebe um pouco, chega em casa e diz: vou fazer o seguinte. Você, cada vez que você vê que ele vai chegar bêbado em casa, que você já percebe que está chegando, o que você faz? Esquenta um pouco de água no fogo e você põe essa água na boca e começa a fazer bochecho. E você vai ver que vai melhorar. A mulher não entendeu nada, foi para casa e cada vez que o marido chegava, que ela via que ele ia chegar animadinho, ela ia fazer o tal do bochecho. E ficava lá um bom tempo. Depois de 2 meses, ela voltou a falar com o padre. Falou assim: padre, muito obrigado. O senhor resolveu a minha vida, padre. Muito obrigado. Me conta, irmã, como é que foi que aconteceu? Ai, padre, cada vez que ele chega, eu ia lá e ficava... Daí eu não reclamava nada, ele ia dormir, todo mundo dormia e ficava em paz, né? Quer dizer, às vezes a gente não se dá conta que a gente provoca toda uma revolução porque a outra pessoa chegou um pouquinho alegre, um pouquinho satisfeita, e é o jeito dele, enfim, não vamos criticar. Você pode falar num outro momento, mas naquela hora que a pessoa... Que não vai adiantar nada naquela hora. Então, naquela hora, bochecha. Então, tá vendo que tem muita gente que só... bochechar, entendeu? E parar de ficar criticando o outro, porque isso é um inferno, começa aí. Porque a gente sempre acha que o outro é o culpado, que o outro tá errado. Ó, faz assim, ó. Assim, ó, e bochecha. Noite especial com Leila Navarro, que eu me empolguei tanto aqui que eu já não sei mais se já passou do tempo, se não passou do tempo. Já me falaram 3 vezes aqui no ouvido qual o bochecha. Tempo. Eu já não sei mais, mas vamos então para a última pergunta do nosso telespectador. Vamos lá. Paulo. Dalcides, a pergunta é do Camilo. Ele mora em Vila Velha, no Espírito Santo. Está perguntando: Leila, Tom Jobim estava certo? É impossível ser feliz sozinho? Achar a sua metade da laranja é fundamental? Ai, adorei essa pergunta! Adorei essa pergunta! Gente, vai me dar uma grande oportunidade. Ela se empolga com tudo. Não, vai me dar uma grande oportunidade. Vamos porque lá. É o seguinte, eu fui casada. Casei lá atrás, tal, às vezes eu conto isso na palestra, mas não vou ter tempo de contar aqui agora. Daí eu casei, tive 3 filhos e tal, daí, enfim, não deu certo, a pessoa foi embora, tal, enfim, acabou o casamento. E daí, trabalhei pra caramba, virei palestrante, acho que até o fato de ter acontecido isso na minha vida me deu a oportunidade de eu correr atrás, de criar tudo o que eu criei. Mas eu queria contar uma coisa bem pertinho aqui agora. Há pouco tempo, faz 5 meses, eu estava num outro relacionamento muito lindo, porque eu não sou mais criança. Então, quando você madura, encontra uma pessoa madura, poderosa, era uma pessoa muito maravilhosa. Eu tive um relacionamento de 7 anos, uma coisa muito bonita. Eu falava, isso não é um relacionamento, isso é um workshop. Porque era uma coisa de um crescimento. Sabe quando é um relacionamento de crescimento? Gente, assim, você cresce, o outro cresce, você aprende. Gente, você aprende o tempo. Não, isso é lindo, é lindo. Então, era um relacionamento muito lindo. E em abril desse ano, em maio desse ano, a pessoa falou que tinha que parar, ele morava em outro país, que tinha que parar, que não dava mais, que não sei o quê. Bom, enfim, acabou o relacionamento. E eu levei um susto, porque eu não esperava, eu estava tão feliz com aquele relacionamento, eu não esperava. E olha o que aconteceu comigo, porque eu vou contar da minha vida para você entender isso. É lindo ter um relacionamento, quando você aprende, quando você cresce. Quando esse livro falou que não ia dar mais, que tinha que terminar o relacionamento, que tinha que acabar, eu fiquei triste, porque ele era uma pessoa muito importante para mim. Eu amava aquela pessoa, ainda amo aquela pessoa. Mas acabou, eu não posso falar, não, vamos ficar, manipular a pessoa, não. É uma decisão, uma escolha, a gente tem que respeitar. E na hora que essa pessoa saiu da minha vida, que eu fiquei triste, a hora que ela saiu da minha vida, eu também fiquei contente, olha aqui. Fiquei alegre ao mesmo tempo, porque nós somos assim, tem um monte de gente aqui dentro, tem um monte de coisa aqui dentro. Eu fiquei alegre. E quando eu fiquei alegre, porque eu falei assim, agora eu vou ter mais tempo. Porque quando você tem um relacionamento, isso dedica tempo. Um relacionamento maravilhoso, você precisa de tempo para isso. E na hora que esse relacionamento saiu da minha vida, que eu aprendi tanta coisa nesses 7 anos com essa pessoa, eu falei, nossa, agora eu vou ter tempo, até para usar tudo que eu aprendi. E quando esse homem saiu da minha vida, gente, nossa, eu concebi 2 projetos, que um é a Escolha da Felicidade, que eu acho que se eu estivesse namorando com essa pessoa, eu não ia chegar nesse projeto.
E o outro é a viagem sabática com Leila Navarro, onde eu levo um grupo de pessoas para viver essa experiência que eu vivo. Se eu estivesse namorando com essa pessoa, nessa vida maravilhosa, eu não ia ter, porque a vida não dá para você fazer tudo. Então, às vezes, na vida a gente tem que acontecer coisas para te dar oportunidade para você ver outras coisas que você vai fazer na vida. Gente, isso aqui é um mar de oportunidades. É um oceano de possibilidades. Mas é um universo de inesperados. Guarda isso. Inesperados. A vida é isso. Ninguém tem garantia nenhuma. E as pessoas às vezes não são felizes porque não aceitam os inesperados. Agora, os inesperados é uma maneira de Deus conversar com a gente. Porque você está indo num caminho e Deus acha que você tem que aprender outras coisas aqui nessa passagem. Então, Ele pega, te faz um inesperado para você experimentar outras coisas. Porque se não fosse assim, você ficava ali, porque a gente é assim, a gente quer ficar no bem bom. Me fala que você me ama para sempre, vamos ficar aqui parados para sempre nesse beijo. Não dá para ficar parado nesse beijo para sempre, porque a vida anda, não é verdade? Leila, você é simplesmente encantadora, não é? Fantástico. Que felicidade, 10 anos ao lado de alguém que, opa, faz a gente acordar, abrir os olhos e falar, oh, tem muita coisa para se viver. Que privilégio, não é? Fantástico. Pessoa fantástica. Eu devo muito a essa mulher que foi um privilégio aprender, conviver, uma incentivadora. E acreditem, essa é a Leila Navarro, 24 horas por dia. Né? E, olha, vale a pena. Precisamos de gente, pessoas como essas no Brasil. Realmente, pessoas que têm uma missão de querer mudar o país, de trazer felicidade, de motivar as pessoas, de ajudar as pessoas, de despertar as pessoas. Claro. Eu acho que falta isso no Brasil. A gente só ouve coisas ruins nos telejornais, nos noticiários, em alguns programas, mas precisamos mentalmente procurar pessoas positivas. Eu Enquanto acho que você falava, ela não se continha, ela precisava dizer porque alguma quando coisa. ele me perguntou aquilo, por que eu falo tanto, que eu me entusiasmo tanto, mas ele falou assim, se eu acredito que a gente pode mudar o Brasil. E eu acredito que eu gostaria de fazer um trabalho com os professores. Porque eu acho que quando os professores, que não são todos os professores, mas muitos professores, não são felizes, não têm autoestima, não tem essa coisa, entendeu? Ficar reclamando que eu ganho pouco, porque isso, porque não tem aquilo, porque não tem nada. Você tem tudo. Você tem 20 crianças, 25 crianças na sua frente, que você pode ensinar essa atitude, com essa atitude positiva, as pessoas a serem felizes. Porque, Dalcídio, os próximos 30 anos do planeta Terra não vão ser fáceis. Nós estamos num momento de turbilhão, de velocidade, é tanta coisa acontecendo, que se você não se segurar muito em você, nesse sentido de vida, nos seus talentos, no que você veio fazer aqui, e que a gente tem que fazer isso junto, não vai funcionar. Então, as pessoas positivas, elas querem todo mundo bem, dá para aguentar melhor. Se a gente tiver um furacão aqui e a gente for positivo, todo mundo ajuda todo mundo. Mas num furacão, quando as pessoas são negativas, elas são mais egoístas, elas ficam com mais medo, querem se defender delas e o outro que se dane. Eu não acho que as pessoas que são corruptas são felizes, porque são pessoas que estão pensando só no medo, elas têm medo de ficar sem nada, então elas ficam juntando coisa. Gente, nós viemos sem nada, a gente veio pelado pro mundo. Pelado, não foi? E vai sair aqui de roupa. Eu posso até sair pelado, não me incomodo não. Não precisa me enterrar com roupa não, mas estava pelado. Essa é Leila Navarro. Poucas vezes no programa eu tive um sentimento assim, nem preciso fazer pergunta, deixa ela falando, porque é bom ouvir Leila Navarro. Ela é autora também de 14 livros. Ah, isso é a minha glória. É isso? Eu tenho 3 filhos, mas fiz 14 livros. Porque o livro tu faz sozinha. Porque assim, é um negócio. A gente não vive sem o outro. O outro é bom, mas você vive sem o outro, com o outro e tudo bem. Entendeu? O importante é você. A autora do livro Auto-Coaching de Carreira e de Vida, pela editora Ser Mais. Leila, eu só quero te dizer muito obrigado. Olha, para mim foi assim uma noite especial e tenho certeza que para o nosso telespectador também. Foi um gesto de carinho a Rede Vida preparar uma noite como essa e você ter vindo. Muito obrigado. Olha, eu que agradeço. E para finalizar, você vai me dar as palavras finais? Já. Fala. Para falar as palavras finais, eu queria falar o seguinte, porque o assunto não termina de falar. E eu falei para você que eu fui no Butão, e o cara falou assim, meu sonho é morar nos Estados Unidos. E há pouco tempo saiu uma declaração da ONU falando quais são os países mais felizes do mundo.
E entre os países mais felizes do mundo, o primeiro país mais feliz do mundo é considerado a Noruega, que por um acaso é o primeiro IDH do mundo, é o país mais desenvolvido do mundo. Então eu acho que a felicidade e o desenvolvimento humano andam juntos. Por isso que o auto-coach tem sentido, as auto-perguntas, você está se questionando, você está sabendo a que veio, por que vim, e está trabalhando com as outras pessoas nesse sentido. Então, autodesenvolvimento, e o seu programa tem esse valor, né? Porque eu acho que é muita coisa que a Rede Vida faz, né? A Rede Vida está preocupada com essa missão, de fazer com que a pessoa se desenvolva como ser humano. A gente chora, a gente ri, a gente aprende, a gente critica, mas é aprendendo, né? A criticar menos e aprender mais. Olha, noite especial. Sérgio, eu não tenho nem o que dizer, assim, só muito obrigado. Sérgio Tinem, ele que é executivo da Expo Eventos Premium. Faltou dizer alguma coisa? Eu só tenho que agradecer esse convite, Dalciso, porque foi uma noite maravilhosa, poder acompanhar a Leila no seu programa e trazer essa coisa positiva para as pessoas. Precisamos de pessoas assim, Dalciso. Parabéns pelo programa. E olha, e tem mais coisa bonita ainda no programa de hoje. A gente vai conhecer um projeto que vai mudar o mundo, pode acreditar. É um projeto da Caritas Internacional, da Caritas Brasil e também da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. É um projeto voltado ao combate da fome, à busca de igualdades, de direitos humanos. Você vai conhecer um pouquinho mais sobre esse projeto para você que, ouvindo a Leila Navarro nessa noite, dizer assim, nossa, eu quero fazer mais. Já vamos ensinar você outras coisas que você também pode fazer para termos um mundo ainda melhor. Rápido intervalo, volto já já. No mundo, a cada dia, mais de 30 mil pessoas morrem vítimas da fome. Então, fazer uma campanha mundial contra a fome e a desigualdade é declarar guerra em favor da vida. É claro que é uma luta de paz, de solidariedade, mas trata-se de uma luta séria, intensa. Esse é o objetivo da Caritas e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que juntos, em prol da vida, numa das mais ousadas campanhas já feitas até hoje no planeta Terra, nós vamos conhecer um pouco mais desse projeto com o diretor tesoureiro da Caritas Brasileira, Aguinaldo Lima. Recebemos nessa noite Aguinaldo Lima, diretor tesoureiro da Caritas Brasileira. Seja muito bem-vindo ao nosso programa e que bom receber você e com boas notícias. Muito boa noite. Boa noite, Dalciso. Obrigado pelo convite, convidar a Caritas Brasileira, é uma oportunidade para nós de estar falando dessa campanha que para nós é um momento histórico da igreja no mundo e especial também. A Caritas é bastante conhecida, mas vamos imaginar que tem telespectador que está sintonizando agora e nunca ouviu falar da Caritas Brasileira, nem da Caritas Internacional. O que significa isso? A Caritas Brasileira, ela é um organismo da Igreja Mundial. Então tem a Caritas Internacional, que ela, vamos chamar que ela é o braço social da Igreja no mundo. E aqui no Brasil, a Caritas Brasileira, ela é um organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ela é composta pelas Caritas arquidiocesanas e diocesanas, pelo Brasil. Então, nós somos uma associação de associações. Como nós temos aqui na Arquidiocese de São Paulo. Sim, a Caritas da Arquidiocesana de São Paulo. E a Caritas Brasileira congrega esse conjunto de Caritas locais, territoriais, nas suas dioceses e arquidioceses pelo Brasil. Então, nós somos mais de 180 entidades membros, que a gente chama no Brasil, e com a missão de ser esse braço social, essa presença da igreja no campo social, da ação social da igreja no Brasil e no mundo. Quando se fala de um projeto ousado como esse, de vamos procurar enfrentar a questão da fome em nível mundial, o que é que significa
isso? É um projeto que nasce onde? Aqui no Brasil, em outras partes do mundo, que contagia todos em busca de alguma coisa que você diz assim, não, mas é desafiador. Então, o desafio nasceu por conta do que o Papa Francisco disse, que a fome ela é um escândalo, né? E se a gente não considerar que ela é um escândalo, e como disse também nosso presidente Dom Flávio, que ela é inadmissível, né? Então, e uma das motivações, né, é que uma das metas do milênio era acabar com a fome no mundo. Né? E nós, em 2015, termina o prazo dado das metas do milênio, a gente nem chegou perto. Né? Nem assim, a gente tem hoje quase 1 bilhão de pessoas passando fome no mundo. Então, é inadmissível isso, e a Caritas Internacional propôs essa campanha mundial. O Papa abraçou essa campanha, colocando como uma campanha da igreja. A CNBB assumiu como uma campanha da igreja no Brasil, porque realmente esse desafio da gente, nós não podemos naturalizar a questão da fome. Porque senão a gente vai se acostumando com essa realidade e vai achando normal. A gente aceita isso. Vamos acompanhar agora as palavras, um trecho da declaração do Papa Francisco sobre esse projeto. Vamos lá. Siamo di fronte allo scandalo mondiale di circa 1 miliardo di persone che ancora oggi soffrono la fame. Non possiamo girarci dall'altra parte e far finta che questo non esista. Il cibo a disposizione nel mondo basterebbe a sfamare tutti. Che c'è volontà, quello che abbiamo non finisce, anzi ne avanza e non va perso. Vi invito a fare posto nel vostro cuore a questa urgenza, rispettando questo diritto dato da Dio a tutti di poter avere accesso a un'alimentazione adeguata. Condividiamo quel che abbiamo nella carità cristiana con chi è costretto a affrontare numerosi ostacoli per soddisfare un bisogno così primario e al tempo stesso facciamoci promotori di un'autentica cooperazione con i poveri, perché attraverso i frutti del loro e del nostro lavoro possano vivere. Questa campagna vuole anche essere un invito a tutti noi a diventare più consapevoli delle nostre scelte alimentari, che spesso comportano lo spreco di cibo e un cattivo uso delle risorse a nostra disposizione. Papa Francisco, com a clareza que ele tem e ao mesmo tempo com essa iluminação de olhar para aquilo que é urgente no nosso mundo. Quando a gente fala de uma campanha como essa, concretamente, para quem está em casa, o que significa uma campanha e de que forma ela vai ser trabalhada no Brasil? No Brasil, nós colocamos colocamos pão e justiça, fundamentando na questão da pão e justiça, porque reconhecidamente acho que nós, nos últimos anos, nós tivemos grandes avanços nas políticas públicas, e que com a participação, inclusive, da igreja, muitas propostas foram assumidas como políticas públicas, mas nós vemos um país muito desigual. Então, quando a gente fala pão e justiça, a gente quer também tratar da desigualdade. Então, da segurança alimentar como acesso ao direito, como garantia de acesso a alimentos com qualidade e de uma forma permanente também. E isso vem, por exemplo, de um acompanhamento maior do que se faz em Brasília, ou se vem em cada diocese, a arrecadação de alimentos, de uma forma prática, o que é? Então, de uma maneira prática, assim, esse ano, até 2014, a nossa proposta é trabalhar o que a gente está chamando de um momento de escuta. De escutar as comunidades, convidar as paróquias, as comunidades para falar como que acontece a fome. Porque às vezes a gente não presta mais atenção também como a fome está acontecendo ao nosso redor. Inclusive São Paulo tem fome,
né? Você vai falar como a maior metrópole da América Latina, não tem fome. Aqui tem fome. Perfeito. Então, esse é muito importante da gente perceber. Então, como que a fome acontece? Então, a gente precisa, esse momento de escutar e também de escutar como é que estamos superando a fome. Então, as pequenas ações, as ações comunitárias, de como que a gente pode superar essa situação de fome. Então, 2014 vai ser esse momento. De 2014 a 2015 vai ser baseado assim, a partir dessa escuta, quais são essas questões concretas? O que devemos exigir das autoridades e o que nós podemos fazer. Perfeito. Em dois campos, tanto que nós podemos fazer individualmente, ou seja, desde o nosso desperdício, e eu acho que o Papa fala disso também. Uma consciência maior daquilo que a gente faz. Daquilo que a gente faz. Pode ser evitado. De que pode ser evitado. E daquilo que nós também podemos ser solidários, né? Porque eu acho que nós temos vivemos numa sociedade da acumulação. E isso afeta, inclusive, na questão mais básica, que é o direito ao acesso ao alimento. E o alimento, ele é tratado como uma mercadoria, não como um direito. Então, só tenho acesso ao alimento se eu tiver dinheiro. Então, eu sou privado desse direito se eu não tiver dinheiro para comprar alimento. Então, e também convocar, porque pequenas ações, pequenos gestos que nós podemos fazer nas nossas comunidades, assim, existe fome, o que nós podemos fazer para que as pessoas possam conquistar o direito ao alimento? Aqui no Brasil, o governo federal coloca assim, em evidência, divulga amplamente, que 36 milhões de pessoas deixaram a pobreza e tiveram condições melhores. Como é que vocês definem a pobreza? Como é que Cáritas no Brasil define a pobreza? A pobreza, ela tem a questão, vamos falar de miséria, tá. Porque a pobreza, quanto condição cristã, da questão humilde, mas da questão da miséria. Então, não basta só a pessoa ter uma renda per capita, mas ela tem que ter acesso à educação, à saúde, à habitação. Então, ter condições dignas de sobrevivência. Então, eu acho que nós tivemos avanço, eu acho que se ter a elevação do salário mínimo, ter acesso a uma renda mínima é fundamental, mas é um primeiro passo que não garante permanentemente essas pessoas estarem em condições de superar uma condição de miséria. Então, conquistar a cidadania é conquistar outros direitos também. Então, por isso que a gente coloca que pão e justiça, elas caminham lado a lado. Então, a gente tivemos conquistas, mas precisamos muito mais conquistas e vivemos num país muito desigual. Nós somos campeões da desigualdade. Em algum momento da entrevista você usou uma expressão que eu estou pensando até agora, assim, tentando entender com mais profundidade. Você falou de segurança alimentar. O que Cáritas quer dizer quando vocês utilizam essa expressão? A segurança alimentar já é um direito, inclusive, que a gente conseguiu já com políticas públicas que a gente vem conquistando, inclusive com conselhos de segurança alimentar, onde que você define o que é o acesso regular e permanente ao alimento com qualidade e com quantidade permanente. Então, você tem políticas que garantem, desde a merenda escolar, programas de que você possa ter aquisição de alimentos e que esses alimentos possam ser doados. Então, são conquistas da segurança alimentar. Então, hoje, nós temos várias situações de insegurança alimentar, que muitas vezes as pessoas, por perder renda, elas vivem numa situação de insegurança alimentar. Isso não pode ocorrer. Perfeito. Se ela perder determinada renda, ela não ter acesso aos alimentos. Então, quando a gente fala de segurança alimentar, a gente está falando de direito a alimentos, a acesso aos alimentos. O grande desafio que você vê assim para o Brasil, nesses próximos meses, nesse próximo ano de 2014, ao mesmo tempo, alguém que esteja nos acompanhando nesse momento diz assim, eu também quero participar desse grande movimento que envolve a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, envolve a Cáritas do Brasil, a Cáritas Internacional.
Quais são as perspectivas para 2014 e, ao mesmo tempo, de que forma as pessoas, concretamente em casa, podem ter mais informações? Bom, no site da Caritas, caritas.org.br, nós colocamos toda a questão da campanha lá também, mas nós podemos também, em todas as dioceses do Brasil, ou você tem uma Caritas, que você pode procurar e que já começaram as suas ações, e também você tem uma ação social próxima que vai ter acesso a essa campanha, que vai ser uma campanha da igreja. E com doações também, ou não? Com doações. Veja só, e nós vamos, principalmente a CNBB assumiu que ela vai discutir isso na próxima Assembleia, em abril de 2014, um gesto concreto muito importante para nós, que é um gesto com os nossos irmãos do Haiti. Então, provavelmente, nós já tivemos um gesto concreto aqui com Haiti, e que na Assembleia a CNBB quer propor uma campanha em prol dos nossos irmãos do Haiti. Perfeito. Uma solidariedade que ultrapassa o país. Eu quero agradecer muito ao Aguinaldo Lima, que é diretor tesoureiro da Caritas Brasileira, e ao mesmo tempo, assim, todo o reconhecimento, que eu acompanho o trabalho da Caritas Brasileira, no mínimo há 30 anos. E eu quero dizer, assim, da seriedade de vocês. Sim. Muito obrigado nessa noite por nos incentivar, que 2014 já começa com boas perspectivas, é isso? Obrigado. E a gente espera, porque é uma campanha longa, e que a gente possa, vocês, principalmente a imprensa, a Rede Vida, que tem nos apoiado, que possa estar divulgando as ações das dioceses, da arquidiocese, do Brasil e do mundo. Eu acho que é importante isso e a gente agradece a oportunidade de estar aqui. Aguinaldo, muito obrigado mais uma vez. Eu vou fazer um rápido intervalo e já volto com aqueles 3 minutos, mas a reflexão dessa noite vai ser uma poesia falando sobre os direitos do ser humano. Volto já já. Há um poema de Tiago de Mello que me parece o melhor texto para encerrar essa noite. Diz assim: fica decretado que agora vale a verdade, agora vale a vida, e de mãos dadas marcharemos todos pela vida verdadeira. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. E fica decretado que, a partir deste instante, haverá girassóis em todas as janelas, que os girassóis terão direito a abrir-se dentro da sombra e que as janelas devem permanecer o dia inteiro abertas para o verde onde cresce a esperança. Fica decretado que o homem não precisará nunca mais duvidar do homem, que o homem confiará no homem como a palmeira confia no vento, como o vento confia no ar, como o ar confia no campo azul do céu. O homem confiará no homem, como um menino confia em outro menino. E fica decretado que os homens estão livres do jugo da mentira. Nunca mais será preciso usar a couraça do silêncio, nem a armadura de palavras. O homem se sentará à mesa com o seu olhar limpo, porque a verdade passará a ser servida antes da sobremesa. E fica estabelecida durante 10 séculos a prática sonhada pelo profeta Isaías: e o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e a comida de ambos terá o mesmo gosto de outrora. Por decreto irrevogável, fica estabelecido o reinado permanente da justiça e da claridade, e a alegria será uma bandeira generosa para sempre desfraldada na alma do povo. Fica decretado que a maior dor sempre foi e será sempre não poder doar-se amor a quem se ama e saber que é a água que dá à planta o milagre da flor
Fica permitido que o pão de cada dia tenha no homem o sinal de seu suor, mas que, sobretudo, tenha sempre o quente sabor da ternura. Fica permitido a qualquer pessoa, a qualquer hora da vida, o uso do traje branco, e fica decretado, por definição, que o homem é um animal que ama e que, por isso, é belo, muito mais belo que a estrela da manhã. Decreta-se que nada será obrigado nem proibido. Tudo será permitido, inclusive brincar com os rinocerontes, caminhar pelas tardes com uma imensa begônia na lapela. Só uma coisa fica proibida: amar sem amor. Fica decretado que o dinheiro não poderá nunca mais comprar o sol das manhãs vindouras. Expulso do grande baú do medo, o dinheiro se transformará em uma espada fraternal para defender o direito de cantar e a festa do dia que chegou. Então fica proibido o uso da palavra liberdade, a qual será suprimida dos dicionários e do pântano enganoso das bocas. A partir desse instante, a liberdade será algo vivo e transparente, como um fogo ou um rio, e a sua morada será sempre o coração do homem. Quando eu li esse poema, eu tive a certeza de que não poderíamos terminar este momento de uma forma melhor. Porque em alguns momentos me parece que a poesia tem o poder de tocar a alma. E o que mais nós precisamos nesse mundo é de seres humanos transformados no corpo, na vida social e aqui dentro, no coração. Tenho certeza que essa noite nos fez refletir sobre aquilo que podemos fazer e, ao mesmo tempo, que a felicidade não é algo distante, mas ela começa dentro de nós. Mas ela também não é algo isolado. A gente se sente mais feliz quando envolvemos outras pessoas nesse nosso plano de felicidade. Pense nisso. Amigos, muito boa noite. Mais uma vez, arte, beleza, encanto. Segunda-feira, a semana está só começando, tem muita gente boa ao longo dessa semana, certo, Pedro? Com certeza, Dalcides. Uma boa noite para todos os nossos telespectadores. A gente se vê então na quarta-feira agora. Quarta-feira. Paulo, algum recado? Dalcides, a gente volta na quarta. Obrigado você pela sua participação, telespectador. Você sempre conosco, vai participar também durante toda a semana. Dalcides, obrigado pelo programa e uma boa noite a todos. Olha, tenha uma boa noite e se lembre de uma coisa. Aproveite essa noite para um bom descanso, mas amanhã, ao raiar do dia, comece a viver de forma intensa, verdadeira e buscando não apenas a felicidade pessoal, mas a felicidade que se abre em solidariedade. Fica na paz. Tchau, tchau.